Seja muito bem-vindo à nossa semana de oração Subversivos com o pastor Andrei Mason. Antes de começar, queria deixar aqui alguns recadinhos com você. Bom, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, porque vai fazer com que essa mensagem seja levada para muito mais pessoas. Também compartilha com todos os seus amigos, ainda mais porque não é só para jovens, é para todas as pessoas. Então compartilha, quanto mais pessoas souberem dessa mensagem maravilhosa, melhor. Bom, também queria deixar aqui para que você receba em primeira mão o vídeo, ativa o sininho de notificação para que você, quando o vídeo sair, você vai ser um dos primeiros a ser avisado. Uma outra coisa que é super legal, enquanto você estiver vendo o sermão, caso você tenha alguma dúvida, sim, queira deixar alguma pergunta pro pastor, deixa aqui do ladinho no box de comentários, porque aí, assim que acabar os vídeos, a gente vai coletando as informações e vai fazer uma entrevista super especial com o pastor Andrei Mason para responder todas essas perguntas. Bom, é isso, bom culto! Lindo és meu mestre, Rei do céu, da terra, homem, Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz. Lindo és meu mestre no campo, como sois tão lindas, sois o fulgor de prata dos mil, mais bela Cristo, mais puro e lindo, é sempre meigo bom, gentil. Lua brilhante, sol tão resplendente, quão divinal é vossa luz, mais é um brilho mais fulgurante, o brilho do Senhor Jesus. Olá, a gente continua na nossa semana, na nossa caminhada aqui na Igreja do Riacho Grande. Como vocês podem ver, a gente ainda está com a igreja vazia e é uma pena que a gente tenha que falar assim, divididos por uma tela. Tem sido um prazer estar aqui nessas noites e caminhar com vocês conversando sobre essa série Subversivos, que tenta revelar um pouco mais sobre o reino de Deus e a lógica do reino de Deus. A gente já falou sobre a identidade subversiva no sábado, no domingo sobre o mandamento subversivo e ontem nós falamos sobre a missão subversiva. Hoje eu quero falar um pouco sobre o legado subversivo e para isso quero iniciar com essa oração. Feche seus olhos. Senhor Deus, mais uma vez nós te pedimos, esteja conosco em cada lar que está conectado aqui nesse momento, que o seu Espírito abra o nosso entendimento e traduza aquilo que vai ser dito. É o que eu te peço por Jesus, amém. Qual que é o legado? Qual que é o legado maior daquilo que a narrativa bíblica quis nos revelar? Algumas pessoas com quem eu converso, especialmente das novas gerações, elas me perguntam como é que eu leio a Bíblia. E aí eu devolvo a pergunta e quero saber como é que elas enxergam a Bíblia. E eu percebo que existem pessoas que enxergam a Bíblia como um livro, um manual de regras sobre o que você tem que fazer para ir para o céu. Alguns acham que a Bíblia é um livro que tem as regras para você ir para o céu. As pessoas acham que a Bíblia é um livro que tem que ver com elas, quando que a Bíblia não é um livro que tem que ver com elas. Outros acham que a Bíblia é só um livro de história que as inspira a viver melhor. Eu creio que a Bíblia é um livro inspirado, não um livro que me inspira apenas, mas um livro que foi inspirado pelo próprio Deus, que ela é a palavra de Deus, ou pelo menos as ideias divinas em palavras humanas. Mas eu penso que uma pessoa que entende que a Bíblia é um livro de regras sobre o que tenho que fazer para ir para o céu, essa é uma pessoa que tem uma relação triste com a palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro que narra a mais bela história da humanidade. A Bíblia não tem que ver comigo ou com você.
A Bíblia narra a história de um cordeiro. A Bíblia narra a história de um menino que seria responsável de nos levar de volta para o paraíso. Um menino nos levaria de volta ao jardim. A Bíblia é um livro que narra a história do que ele fez para que eu pudesse ir para o céu. Ela não é um livro para dizer o que eu tenho que fazer para ir para o céu, mas é um livro que narra o que ele fez para que eu pudesse ir para o céu. E há uma diferença enorme quando a gente entende isso. E para mim, o centro das Escrituras está no verso 29 do capítulo 1 de João. E vou justificar por que penso assim. Se você abrir o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No verso 36, ele vai repetir essa sentença dizendo assim: E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Tudo que foi escrito antes desse verso foi escrito para anunciar esse verso. E tudo que foi escrito na Bíblia depois desse verso foi escrito por causa desse verso. Quando alguém, João Batista, primo de Jesus, olha para ele e reconhece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como que se João estivesse apontando para Jesus e dizendo assim: olhe, era sobre ele que nós pregávamos, era sobre ele que nós líamos, era sobre ele que nós participávamos. Era sobre ele aqueles ritos todos. Enfim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chegou, ele está entre nós, ele está no meio de nós, ele está próximo a nós. A Bíblia é o livro que conta a história de um cordeiro. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia narra a história de um cordeiro. Lá no livro de Gênesis, a gente tem a primeira narrativa do Éden e do pecado. E alguns teólogos tentam discutir ou discutem para saber de qual cordeiro ou sobre qual cordeiro João se referia quando ele aponta para Jesus e disse: esse é o cordeiro. Alguns acham que é o cordeiro do Éden. Não fica explícito na narrativa de Gênesis que um cordeiro tivesse sido morto no Éden. Mas é uma narrativa, ou melhor, na narrativa fica implícito que um animal morreu. Você vai se recordar, Deus faz o homem à imagem, como nós já falamos, a sua imagem e semelhança. O homem peca, e nós já conversamos isso no sábado. E quando ele peca, Deus vai atrás dele. E o homem prepara roupas de figueira. E essa atitude de Adão no Éden é a primeira analogia da justificação pelas obras. É quando o homem acha que porque pecou, precisa resolver o problema do seu pecado. É quando o homem acha que a solução para o seu erro está nele, em algo que ele tenha que fazer. Então ele tenta sair do buraco puxando o próprio cabelo. Acontece que ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo. Aí vem Jesus, aparece para eles, pergunta: onde vocês estão? Ele não pergunta o que você fez, porque para ele não interessa o que você fez. Para ele interessa onde você está, que não está aqui comigo. E aí então ele diz assim: que folhas são essas? Que cinta é essa que você fez, Adão? Não é assim que vai resolver o problema do seu pecado. Eu disse que certamente alguém morreria e alguém terá que morrer. E quem vai morrer agora não é você, é um substituto inocente. E então fica implícito que Deus mata um animal e muito possivelmente podemos inferir que seja um cordeiro. E há derramamento de sangue inocente para que o culpado possa viver. Um inocente precisa morrer. E a pele daquele animal é retirada e o próprio Cristo prepara um manto para cobrir Adão. E aqui a gente tem a primeira analogia na Bíblia da justificação pela fé. Dali por diante, Adão viveria confiando, Adão teria que viver depositando a sua fé no substituto. Adão deveria viver confiando que aquele substituto inocente, o sangue derramado dele era suficiente para que ele vivesse. Adão não tinha nada que fazer para ser salvo, apenas confiar no sangue derramado. E como num ato ilustrativo, o manto de um cordeiro inocente e justo cobre o corpo de um Adão injusto, demonstrando que a salvação é um ato declaratório e que a justiça do Cristo que nos cobre, ela não nos torna justos, mas ela nos declara justos. Não há justiça em nós, há justiça sobre nós. Assim que se dá a economia divina no processo da salvação. Mas é possível também que
João Batista tivesse em mente o cordeiro do Moriá, você lembra da história do Moriá? Depois de tanto esperar o seu filho, Isaque, Abraão então é convidado por Deus a sacrificar Isaque. Eles sobem num ato de fé tremenda de Abraão até o Monte Moriá, onde ele deveria oferecer um sacrifício, mas ele não tinha um cordeiro. Então ele coloca o próprio filho no holocausto. Ele ergue o punhal, então Deus para e diz assim: chega, Abraão, basta, aqui está o cordeiro. A demonstração de que não apenas Deus é o cordeiro, como também ele é o providenciador do cordeiro. Ele provê. Ele não apenas salva através do cordeiro, como ele também provê o cordeiro. Mas eu gosto de pensar que na realidade João Batista tivesse em mente o cordeiro do Êxodo, o cordeiro pascal. O povo de Israel, conforme tinha sido dito e previsto para Abraão em Gênesis 15 por Deus, que disse para Abraão que o povo seria escravo por 400 anos, o povo retardaria o cumprimento das promessas da aliança. Assim se deu. Mas quando o povo clamou e Deus entendeu que o tempo havia chegado, e ele diz: basta, eu vou descer porque o povo está sendo injustiçado pelos seus opressores. E aquele maravilhoso texto do capítulo 3 de Êxodo que diz que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê e Deus age. E ele diz assim: o povo clamou por justiça, por isso desci. O clamor por justiça move Deus. E Deus desce e pede para que Moisés liberte o povo. Moisés reluta no capítulo 4, mas então ele é convencido por Deus. E ele vai. E você conhece a história, e se você não leu na Bíblia, você deve ter assistido a novela da Record. Mas você deve saber a história. Moisés chega para libertar o povo. E ele realiza, Faraó endurece o coração e ele realiza alguns milagres. E esses milagres se transformam em pragas contra o Egito. São 9 pragas. E ainda assim, Faraó não liberta o povo. Então Deus chama Moisés e diz: Moisés, agora eu vou colocar a última praga, a bala de prata. Todo primogênito, menino, morrerá, porque o anjo vingador passará de noite e sacrificará todos os primogênitos meninos do Egito. Com uma exceção, Moisés. Aqueles que fizerem o que eu vou dizer agora serão poupados, serão salvos. E o que tem que fazer, Senhor? Moisés deve ter perguntado e perguntou. E Deus disse assim: eles terão que sacrificar um cordeiro, preparar um rito, uma ceia. O pai vai reunir sua família na mesa e vai fazer o sacrifício, derramar o sangue do cordeiro e oferecer o cordeiro. E o sangue do cordeiro terá que ser passado no umbral da porta. E quando o anjo vingador passar, Moisés, todas as casas que tiverem o sangue do cordeiro no umbral da porta terão seus filhos primogênitos poupados. Os filhos primogênitos viverão porque confiaram no sangue do cordeiro. E o mais curioso dessa história é que ela ilustra a salvação, porque o Êxodo é um antitipo da cruz. E Moisés, o libertador do povo, é um antitipo do Cristo. É uma ilustração, uma parábola da cruz. Percebe como se dá o processo da salvação? Basta confiar no sangue do substituto. Aquele menino, para ser salvo, ele não tinha que fazer nada. Aquele menino que para ser salvo, ele não precisava nem sequer ser obediente ao pai. Ele não precisava ser um bom menino. Ele podia ser um mau menino, contanto que naquela noite ele confiasse no sangue. Porque o que salva não é o menino, ou o que ele faz ou deixa de fazer, mas é o sangue que ele confia. Meninos desobedientes foram salvos em sua desobediência, porque obedeceram naquilo que importava, que era a fé genuína e a crença de que o sangue era o suficiente, de que bastava o sangue, de que eles não precisavam fazer mais nada. Eu conheço muita gente obediente. Eu conheço muito guardador de mandamento que não consegue ter fé suficiente para crer que o sangue de Jesus na cruz foi suficiente. Eles acham que precisam contribuir. Estes estão com a sua salvação em perigo, porque não têm fé suficiente no que o Cordeiro fez na cruz. Na cruz, Jesus disse assim na sexta-feira: está consumado. Em outras palavras, ele disse: tudo está feito. Ele não disse: fiz minha parte, agora façam a de vocês. Ele disse: tudo está feito. Não bastasse isso, a salvação era disponível para todos, porque a oferta da salvação sempre é universal. Se um filho de egípcio também quisesse confiar no cordeiro e passar o sangue, ele também seria poupado.
O anjo vingador passaria e também pouparia. Lembra da arca de Noé? A arca não estava aberta só para bons. A arca estava aberta para bons e maus. Porque Deus queria salvar bons e maus. A arca não estava aberta apenas para obedientes. A arca estava aberta para obedientes e desobedientes. Apenas precisavam crer que aquela era a salvação oferecida. Acontece que só aqueles que caminhavam intimamente com Deus conseguiram perceber que aquela era a salvação. E só uns poucos, mais precisamente só a família de Noé, confiou de fato na salvação oferecida. Sabe? Depois que aqueles meninos comeram aquela ceia, eles tinham que fazer mais uma coisa. Eles tinham que descansar. Eles tinham que dormir. Eu não sei se você conseguiria dormir naquele dia. A ansiedade enorme de serem, enfim, libertos do Egito. O risco e o medo de que o anjo vingador passasse e o sangue não estivesse tão visível na porta, que ele se confundisse ou que aquele sangue não fosse suficiente. Eu penso que muitos meninos não conseguiram descansar por pensar que o sangue não era suficiente. Começaram a pensar de tudo de errado que faziam e falaram, não é possível que ele vai me salvar, eu não mereço. Aquele sangue não é suficiente. Quantas pessoas hoje ainda acham que o sangue na cruz não é suficiente? Olham para si mesmos e pensam assim, estou perdido. Porque não conseguem ter fé suficiente no sangue derramado na cruz. Gostam de baratear a graça. Sabe o que é graça barata? Graça barata é quando a gente reduz a salvação ao nível do possível para o homem. Quando a gente exige ou acha que o homem pode contribuir para a sua salvação, a gente está tornando a graça muito barata. A graça ela é muito cara e preciosa, porque ela só foi comprada pelo sangue do Filho de Deus, não há nada que eu possa fazer. E se eu pudesse fazer algo, aí então eu estaria barateando a graça. Isso é graça barata. Graça barata não é crer que o que ele fez é suficiente e tudo, e que eu não preciso fazer nada. Graça barata é quando eu acho que eu preciso fazer algo, e que o que eu faço serve. Aqueles meninos tiveram que dormir e descansar confiando no sangue na porta. Sabe qual foi a razão disso tudo? A razão pela qual Deus estabelece isso. Quando eles saem do Egito, antes ainda de chegarem no Mar Vermelho, Deus diz para Moisés assim no capítulo 12, Moisés, você vai instituir a Páscoa, esse rito que aconteceu hoje na libertação do povo, você vai instituir para que todos os anos, o povo se reúna e celebre a Páscoa, para se lembrar do que foi feito no Egito. Mas tinha uma razão muito especial para que isso acontecesse e fosse assim. A razão está lá em Êxodo capítulo 12, verso 24 em diante, diz assim: guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Por quê? Verso 26. Para que quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. Percebe qual é a razão pela qual a Páscoa foi instituída? A Páscoa foi instituída para que os nossos filhos saibam, para que os seus filhos saibam quem é o Deus que libertou o povo, para que os seus filhos conheçam o Cordeiro, para que os seus filhos amem o Cordeiro. Eu não sei você, mas eu sou crente de berço. O que isso significa? Isso significa que eu nasci dentro da igreja. Não dentro da igreja como aqui, mas quase, porque eu nasci dentro do hospital adventista. Eu sou adventista de berço, como dizem. Não só adventista, como vivi dentro dessa estrutura religiosa desde que nasci. Quando eu nasci, meu avô era pastor dessa igreja. Meu pai também já era pastor dessa igreja. Depois de algum tempo, meu irmão também se tornou pastor dessa igreja. E ambos, meu pai e meu irmão, trabalham aqui na capital paulista ainda, como pastores. E depois de algum tempo, porque eu sou 10 anos mais velho que o meu irmão, eu também decidi ser pastor.
Tentei fugir, mas não teve jeito. E sabe, se tem alguma coisa que eu conheço, é essa estrutura religiosa. Mas eu faço parte de uma geração que foi muito ferida pela igreja. Eu faço parte de uma geração que foi ensinada pela cultura religiosa, e aqui eu não estou dizendo a igreja como denominação, estabelecimento ou pessoas, mas eu estou dizendo da cultura religiosa. Eu fui ensinado pela cultura religiosa a ter medo de Jesus e não a amar Jesus. Apesar de ter pais muito sensatos e que me ensinavam, sim, a amar Jesus, ainda assim a cultura religiosa parecia querer me ensinar a ter medo de Jesus ao invés de amar Jesus. Desde pequeno cantavam para mim musiquinhas muito curiosas. Uma delas, se eu cantar aqui, vocês vão tirar, desligar essa transmissão na hora. Mas uma delas dizia assim, cuidado mãozinha no que pega. Cuidado mãozinha no que pega. Sabe por quê? O nosso Pai do céu está olhando para você. Cuidado mãozinha no que pega. Eu cresci sendo ensinado a ter medo de Jesus. Jesus era um detetive que ficava me perseguindo, pronto para saber onde eu punha a mãozinha. Imagina o terror com uma criança de 11 anos. Percebe? Eu tinha medo da volta de Jesus. Eu dizia para os meus amigos que eu queria não estar vivo quando Jesus voltasse. E depois eu ficava arrependido de dizer isso, porque eu tinha medo de isso ser usado contra mim por ele. E o meu medo se dava porque diziam para mim que quando Jesus voltasse, ia ter um telão de LED enorme no céu e que lá ia passar todos os meus pecados ocultos no telão para todo mundo ver. E eu ficava imaginando, já pensou meu navegador oculto do computador, meu WhatsApp, minha galeria de fotos do iPhone, tudo lá. Já pensou? Eu tinha medo da volta de Jesus. Porque eu faço parte de uma geração que cresceu com um discurso sobre o Apocalipse, por exemplo, com um tom sensacionalista, com um tom terrorista, com um tom alarmista. E levou tempo para eu perceber que o Apocalipse era o livro mais belo das Escrituras, porque ele é, na realidade, o 5º evangelho do Novo Testamento. Se você pegar Apocalipse capítulo 1, você vai ver que diz lá que é a revelação de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo para João. Sabe o que o Apocalipse é? É um livro de júbilo e vindicação. O Apocalipse é o evangelho do Cordeiro. No Apocalipse, o Cordeiro, que é narrado desde a Gênese humana, passando pelo Evangelho, chega no Apocalipse e Jesus revela para João como que dizendo assim, João, deu certo, João. João, o meu sacrifício deu certo, João. João, avisa todo mundo aí embaixo, João, que eu subi e o Pai aceitou o meu sacrifício. O Cordeiro venceu, João. Avisa que o Cordeiro venceu e que quando eu voltar, eu vou vindicar vocês que creram no Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi aceito, João. Então fiquem tranquilos, descansem em mim, confiem na salvação que foi feita, porque Deus aceitou o sacrifício. Esse é o livro do Apocalipse, essa é a mensagem do Apocalipse. Mas quantas vezes esse livro foi usado para me botar medo? Há um desafio, especialmente hoje com essas gerações. Eu tenho um prazer enorme de poder ser pastor nessa época, porque eu acredito muito nas novas gerações. Eu costumo dizer que eu acredito na geração Nutella. Na realidade, eu acredito muito mais na geração Nutella do que na geração raiz. Porque a geração Nutella aprendeu a ser mais tolerante. A geração Nutella aprendeu a lidar melhor com o contraditório. A geração Nutella aprendeu a dialogar melhor com o diferente. A geração Nutella entendeu um pouco melhor o evangelho e está disposta a curar as feridas com o amor. Mas muitas pessoas me procuram muitas vezes por talvez não ter tanta idade e dizem assim, pastor, o que eu faço para salvar meu filho? E eu trabalhava numa escola como pastor escolar e eu conhecia muito bem os meninos. E uma vez uma senhora falou para mim assim, pastor, olha, de tudo que esse mundo tem feito aí, mas graças a Deus, meus filhos estão na igreja, pastor. Eu agradeço todos os dias a Deus, porque os meus filhos estão na igreja, porque eles vão ao culto. Lindo, isso é um grande motivo para agradecermos a Deus. Deus queira que eu possa dizer como essa pessoa por toda a vida dos meus filhos. Mas eu conhecia muito bem os filhos dela. E uma outra mãe uma vez me procurou e chorando e dizendo assim, pastor, eu fiz tudo, de tudo, mas meu filho está perdido, pastor. Eu falei, por quê? Porque ele não vai mais na igreja. E eu conheci os filhos daquela mulher.
E eu posso dizer que eles adotavam comportamentos e condutas muito melhores do que os filhos daquela outra que iam à igreja. Será que a gente não consegue pensar relacionamento com Deus para além da frequência aos cultos? E nessa semana nós vamos falar o quanto que é necessário a frequência aos cultos, o quanto que é necessário a igreja existir. Mas será que não é hora da gente pensar o que a gente está fazendo de errado com essa geração? Será que a gente está criando mais barreiras do que muros? Ou melhor, mais muros do que pontes? Será que a gente está impedindo mais? Quantas vezes na igreja eu vejo uma geração com medo de passar o bastão para a próxima geração? Com medo de deixá-los atuar? Com medo de deixá-los dirigir a igreja? Será que essas pessoas não confiam no Deus da igreja? Será que essas pessoas não confiam que Deus ainda está controlando o leme? Que a mão dele ainda está no leme da igreja? Elas têm medo, elas têm precaução, mas será que porque não confiam mais em Deus? Será que Deus não é capaz de conduzir essa nova geração guiando a igreja? Por que então a dificuldade de permitir que eles assumam? Por que esse medo? A razão de existir da igreja, que se reúne a cada final de semana, é a mesma razão de existir da Páscoa lá no Êxodo. Sabe para que a gente vem todos os sábados aqui nesse lugar? Para que os nossos filhos saibam quem é o Deus que nos libertou da escravidão do pecado. Eu fico imaginando aquela família saindo do Egito, 1 ano depois, se reunindo e celebrando a Páscoa de novo. E relembrando, nós éramos escravos no Egito. Era para o nosso filho mais velho morrer, mas ele viveu. É por isso que nós estamos aqui e anos se passaram. E uma geração nova se levantou. E aquele patriarca que era escravo no Egito morre. E então aquele menino que era o primogênito e que foi salvo, ele reúne a sua família no dia da Páscoa, e ele pega um cordeirinho e ele mata o cordeiro. E então o seu filho mais novo vira para ele e fala: papai, por que nós estamos matando o cordeiro? E agora ele começa a contar a bela história do cordeiro. Filho, o vovô era escravo no Egito, meu filho. E o papai era o filho mais velho. E um dia, depois de muito a gente clamar, Deus escolheu nos libertar. E o faraó não queria deixar a gente ir. Então Deus falou que ia matar o filho mais velho de todas as casas, com exceção daqueles que confiassem no sangue do cordeiro. E sabe o que aconteceu lá em casa, filhinho? O vovô pegou um cordeiro, matou o cordeiro, serviu na mesa, a gente comeu junto. E foi uma festa. E depois o papai teve que ir dormir e descansar e confiar de que Deus iria nos salvar. E Deus nos libertou. E é por isso, meu filho, que nós estamos aqui. É por isso que nós confiamos nesse Deus. É por isso que na nossa casa nós guardamos e nós seguimos e nós adoramos esse Deus que nos libertou. É por isso que esse cordeiro está morrendo agora, meu filho. E anos se passaram, aquele homem morre, aquele menino cresce e tem filhos. E um dia de Páscoa ele mata um cordeiro e o filho dele pergunta: por que, papai? E ele diz: porque um dia o seu avô era o filho mais velho de uma família, da nossa família lá no Egito, e Deus ia passar e o filho mais velho ia morrer, mas o pai dele confiou no cordeiro e ele viveu. E Deus nos libertou do Egito, e é por isso que na nossa casa nós adoramos o Deus de Israel. E ano após ano isso foi acontecendo, e geração após geração, e a história desse cordeiro foi sendo contada de filho para filho, de geração para geração, de casa para casa. Isso foi sendo contado e contado e contado e contado até que um dia um cordeiro nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele andou entre nós. E quando ele passou por nós, no capítulo 1 de João, no verso 29, João Batista olhou para ele e disse assim: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. É ele. É ele que nós aguardávamos. Era sobre ele que nós contávamos ano após ano para os nossos filhos, para que os nossos filhos saibam ou soubessem quem é ele. Aquele homem viveu nesse mundo. E aquele homem era Deus. E aquele homem era o Cordeiro. E ele morreu na cruz. E ele morreu numa sexta-feira. Ele descansou no sábado e ressuscitou num domingo. E depois da sua ressurreição, ele ascendeu ao céu. E lá no céu o sacrifício dele foi aceito por Deus. E então ele manda uma mensagem para João no livro do Apocalipse: deu certo. Podem confiar no sangue do Cordeiro, porque em breve eu vou voltar. E desde então os cristãos, semana após semana, celebram a Páscoa semanal. Semana após semana, eles se reúnem numa igreja
Sabe por que ele se reúne numa igreja ou numa comunidade? Por nenhuma outra razão que não esta. Para que os nossos filhos saibam quem é o Deus a quem adoramos, quem é o Deus em quem confiamos. E semana após semana essa história tem sido contada. Sábado após sábado, a gente se reúne para contar que um dia um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o cordeiro se andou entre nós. E ele morreu no nosso lugar, e porque ele morreu no nosso lugar, nós podemos ser salvos. E é por isso que na nossa casa a gente ama o cordeiro. E desde o primeiro século essa história foi sendo contada e contada e contada, e ano após ano, e semana após semana, e semana após semana, até que um dia, na década de 50, 40, um homem contou essa história para o meu avô, seu Daniel de Pardi, família de Pardi, bastante conhecida na nossa igreja em São Paulo. E o seu Daniel de Pardi contou essa história do cordeiro para o meu avô. E o meu avô decidiu entregar a vida para esse cordeiro. E o meu avô se apaixonou pela história do cordeiro. E o meu avô confiou no sangue desse cordeiro. E o meu avô se tornou um cristão. E depois de se tornar um cristão, meu avô escolheu ser um pastor dessa igreja. E passado o tempo, o meu avô teve filhos. E o filho mais velho do meu avô foi meu pai. E sabe o que o meu avô fez? O meu avô contou a bela história do cordeiro para o meu pai. E o meu pai se apaixonou pela história do cordeiro. E o meu pai entregou a vida para esse cordeiro. E um dia meu pai se batizou e se tornou um cristão também, porque confia no sangue do cordeiro. E não bastasse isso, ele também se tornou um pastor dessa igreja. E ele viveu agora, se aposentando esse ano, mais de 39 anos, contando para o mundo sobre esse cordeiro que ele tanto ama. E em 1977, meu pai teve um filho, meu irmão. E lá em casa, meu pai contou para o meu irmão a história do cordeiro. E o meu irmão se apaixonou pela história do cordeiro. Esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, percebe? Ele não foi ensinado a ter medo de Jesus, ele foi ensinado a amar o cordeiro. Porque essa história é fascinante, porque essa história é transformadora, porque essa história é maravilhosa. E o meu irmão decidiu entregar a vida para o cordeiro. E ele se tornou um cristão e se batizou nessa igreja. E não bastasse, ele também se tornou um pastor dessa igreja. E 10 anos depois eu nasci. E quando eu nasci lá em casa, meu pai e minha mãe me contaram sobre o cordeiro e me fizeram me apaixonar pela história do cordeiro. E eu escolhi entregar minha vida por esse cordeiro. E eu tentei fazer tantas coisas, mas eu não pude, porque eu também quis entregar minha vida para pregar sobre esse cordeiro. E é por isso que hoje eu estou aqui falando para você e contando para você, esse não é um livro de regras sobre o que você tem que fazer para ir para o céu. Esse é o livro que conta a história de um cordeiro que já fez tudo para que você pudesse ser salvo. Eu amo esse cordeiro, eu não tenho medo dele. Em 2011, a Vitória nasceu, minha filhinha mais velha. E desde então eu tenho contado essa história do cordeiro para ela. Eu tenho tentado não ensiná-la a ser religiosa. Eu tenho tentado fazê-la se apaixonar pela história do cordeiro. E a Valentina tem 2 anos, a minha mais nova. E todos os dias lá em casa, em algum momento do nosso dia, a gente conta para ela a história do cordeiro. E o meu coração vibra lá dentro, porque as minhas filhas estão se apaixonando pelo cordeiro. Elas estão aprendendo a amar Jesus. E quando eu as levo para a igreja, eu não as levo para participar de um rito. Eu as levo para que elas aprendam a história do cordeiro a quem nós adoramos. Sabe por quê? Porque a igreja existe para que os nossos filhos saibam quem é o Deus que nós adoramos. Esse é o grande legado subversivo do reino de Deus. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado porque o Senhor fez tudo por nós. Obrigado porque o Senhor nos ama, não porque somos bons, mas a despeito de sermos maus. Obrigado porque o Senhor escolheu nos salvar, não porque somos obedientes, mas a despeito de sermos desobedientes. Porque se tem uma coisa que é clara na Bíblia é que todos desobedeceram. E aqueles que acham que já estão vivendo uma vida de perfeição, ou que têm a impressão de que já venceram o pecado, nessa noite eu preciso dizer que isso não passa de uma impressão e que talvez isso estejam conduzindo para fora do céu. Tais pessoas precisam se humilhar e se reconhecer pecadoras para então aceitar o sacrifício substitutivo do Cordeiro. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a ocupar o púlpito com o Evangelho. Porque é bem verdade que muitas vezes
o evangelho está muito distante do púlpito das igrejas. Tem muita lição de moral travestida de evangelho, Senhor. Lição de moral não é evangelho. Tem muita autoajuda travestida de evangelho, Senhor, e autoajuda não é evangelho. Evangelho é anunciar Cristo Jesus como substituto, sacrifício que morreu no nosso lugar. Isso é evangelho, para que nós pudéssemos ser salvos. E essa é a história fascinante do Cordeiro que fascina as novas gerações. É um equívoco nosso pensar que as novas gerações querem luzes, querem fumaça, querem instrumentos. Elas querem o texto sagrado no púlpito. Elas querem a história do Cordeiro. É isso que elas querem e anseiam. Elas querem o evangelho. Ajuda-nos a nos reunirmos a cada sábado na igreja para contar o evangelho e para que os nossos filhos saibam quem é o Deus a quem nós amamos e quem é o Deus em quem nós aguardamos. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã.